Diretamente do grupo H das eliminatórias europeias, a Áustria vem para disputar a sua 8ª Copa do Mundo. A seleção que disputou Copas do Mundo desde os anos 30, mas está ausente desde 1998, é tema do Como Vem de hoje. Então, bom, meu povo, vamos falar da Áustria. Já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você esteja no YouTube, seguir a gente caso você esteja no Spotify e também ativar as notificações, porque a série do Como Vem está chegando ao seu final, já que a Copa do Mundo está chegando. Vamos lá então falar sobre a Áustria, que está há 28 anos fora da Copa do Mundo e voltou nessa edição com 48 seleções. Apesar de ficar muito tempo ausente, a classificação da Áustria para essa competição foi boa e foi bem tranquila. Diretamente do grupo H, como eu falei no começo do vídeo, a Áustria deixou para trás seleções de Bósnia e Herzegovina, que conseguiu se classificar pelo playoff, Chipre, Romênia e San Marino. Ou seja, uma seleção um pouquinho mais difícil, as outras a Áustria teve até uma obrigação a vencer. Mas eu quero dar um recorte mais antigo, porque a Áustria tem como grande participação em Copa do Mundo naquela de 1954 na Suíça, quando o país avança da primeira fase e protagoniza o grande jogo que até hoje é a partida de Copa do Mundo com mais gols marcados, que é o 7-5 nas quartas de final contra a Suíça, naquele jogo que é a Batalha do Calor de Lusaine. Não só esse jogo é marcante, como também a Áustria consegue uma vitória muito pouco acreditada na época contra o Uruguai na decisão de terceiro lugar. Ou seja, a seleção vencedora de 50 perdeu para a Áustria na decisão do bronze de uma Copa do Mundo. Então, assim, mostra como realmente aquela Copa foi muito grande para a Áustria. Eu acredito ter falado isso também, a Áustria foi suspensa de jogar a Copa do Mundo de 38. Né? A seleção disputa a Copa de 34, iria disputar a Copa de 38, mas acaba sendo impossibilitada pela FIFA em menos de um mês antes da Copa começar, pela invasão alemã, já no início de guerra. Então, fatos curiosos nesse comecinho de vídeo sobre a Áustria. Mas voltando para uma coisa mais atual, vamos falar do ciclo. Eu já falei aqui do grupo que a Áustria passou. A Áustria disputou a Eurocopa de 2024 na Alemanha e fez uma grande primeira fase, tá? Que eu lembro de ter muito me surpreendido. A seleção se classificou em primeiro num grupo que tinha França, Países Baixos e eliminando a Polônia. Então, assim, uma classificação que chamou a atenção, mas que durou rápido. Porque logo nas oitavas de final, a seleção enfrentou a Turquia, que eu lembro que era um dos jogos que eu mais queria ver entre as disputas das oitavas, porque eram duas seleções que tinham mostrado bastante futebol na fase de grupo. Mas acabou que a Áustria ficou pelo caminho logo nas oitavas de final. Além da Eurocopa, a Áustria também disputou, como tantas outras seleções europeias, a Liga das Nações. O país até ficou em segundo no seu grupo na Liga B, mas acabou caindo para a Sérvia e não conseguindo acesso para a Liga A. O que eu quero falar sobre esse ciclo, focando nas partidas oficiais, tá? A Áustria se mostrou, nas fases de grupos, como uma grande seleção. Eu gostei bastante de ver a Áustria, tanto na fase de grupos da Liga das Nações, quanto da Eurocopa, porque foi uma seleção que mostrou um futebol ofensivo e muito mais proposto do que outras seleções grandes. Né? No caso da Eurocopa, muito melhor do que França e Holanda. Então, acho que a Áustria pode aproveitar esse futebol mostrado em fase de grupos e repeti-lo, ainda mais que o grupo da Áustria nessa Copa tem uma Argentina, que de fato é um jogo mais complicado, tem uma Argélia, que também retorna à Copa do Mundo, mas não vive talvez a seleção que tinha em 2014, e tem a Jordânia, que possivelmente vai acabar sendo lanterna do grupo. Então eu realmente espero um futebol mais ofensivo, mais proposto, vindo dessa Áustria. Já na fase final, a seleção acaba caindo muito rápido, mas a gente tem que entender talvez até que ponto é uma queda da seleção e até que ponto, que é o que eu vejo mais, é também uma superioridade técnica do adversário. Nesse ano, a Áustria já realizou alguns amistosos preparativos para a Copa do Mundo, que foram jogos contra a Gana, vencido por 5-1, e contra a Coreia do Sul, vencido por 1-0. A seleção ainda também tem um amistoso
com a Turquia a fazer nesse mês de junho. Bom, dito tudo isso, falado os resultados e os amistosos que aconteceram e que acontecerão, além, claro, também do grupo, vamos para um time base da Áustria nessa competição, que eu vou escalar numa 4-2-3-1, beleza? O goleiro vai ser o Schlager. Na lateral direita eu acredito que vai ser o Laimer. A dupla de zaga seria composta por Danso e Alaba. O Alaba perdeu alguns amistosos esse ano, não só esse ano, nesse ciclo, por conta da lesão, e também teve a sua função muito modificada ao passar dos anos, né? O Alaba no Bayern de Munique, que jogava muito mais como lateral esquerdo, às vezes atuava até como 10 dessa seleção. A questão é que com muitos jogadores, quando a idade chega, eles vão fazendo uma movimentação do lado para o meio. O Alaba, ao passar dos anos, ele saiu do meio, ele foi recuando, jogou de volante por um tempo já chegando no Real Madrid, foi para a lateral esquerda e hoje ele é muito mais zagueiro da seleção, assim como ele era, né, já que ele está de saída, assim como era também zagueiro do Real Madrid. E no lado esquerdo do campo, o lateral deve ser o Moen. Os dois volantes desse time, um vai ser o Seivaldi e o outro uma briga entre o Grealish e o Schlager. De um lado do campo, mais uma briga entre o Schmid e o Wimmer. Do outro lado, o Sabitzer. Mais centralizados, o Bautmarga. E mais à frente, fazendo a função de atacante, o Arnautovic, que foi um dos artilheiros, foi o artilheiro da Áustria nas eliminatórias e um dos artilheiros em geral. Arnautovic que fez uma baita Copa de 2024 e se manteve na seleção. Por mais que o Grealish tenha feito mais jogos amistosos, acho difícil que numa Copa do Mundo o Arnautovic não seja esse nome para o ataque da seleção escalada pelo Ralf Rangnick. O Rangnick que assumiu a Áustria exatamente na Euro 2024 e foi muito elogiado. Ele que por muito tempo na década passada tinha sido um dos gerentes de futebol do Leipzig, mas também tem tempo de treinador no Schalke, no Manchester United, faz um bom trabalho à frente da seleção austríaca, muito melhor inclusive do que trabalhos que ele fez por clubes. Então, bom, meu povo, sobre a Áustria é isso que eu tenho a dizer. Futebol bem interessante, mas Copa do Mundo é sempre uma coisa complicada. Mas eu realmente espero que essa Áustria consiga repetir o futebol que jogou na fase de grupos da Eurocopa de 2024. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e também ativar a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Fui!